Bem-vindo a mais uma Lexio Divina, nesse 14º domingo do Tempo Comum. Eu sou o irmão Francisco Maria, estou na missão de Portugal, aqui em Évora, no convento de Santa Helena do Monte Calvário. E hoje a primeira leitura nos traz o livro de Zacarias, e diz assim: Assim diz o Senhor, escuta a cidade de Sião, rejubila, cidade de Jerusalém. Eis que vem o teu rei ao teu encontro. Ele é justo, ele salva. É humilde e vem montado no jumento. Um potro cria de jumenta. Eliminará os carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém. Ele quebrará os arcos de guerreiros, anunciará a paz às nações. Seu domínio se estenderá de um mar a outro mar, e desde o rio até os confins da terra. Palavra do Senhor. Essa bela profecia de Zacarias, nós temos aqui a entrada triunfal do Messias, de Jesus, em Jerusalém. Ele que, sendo o rei, se faz humilde e pequeno, como diz no versículo 9. É humilde e vem montado no jumento. O Senhor que, para cumprir sua missão de salvação, salvar o homem do pecado, da morte, ele se faz humilde e obediente ao Pai. Nessa profecia de Zacarias, o profeta nos mostra a humildade e a obediência de Jesus. Ele que, sendo rei, se faz humilde e entra em Jerusalém, não é? Então essa passagem é muito comum, nós a lemos durante o Domingo de Ramos, vocês devem conhecer, e uma profecia muito importante que anuncia o Messias. No Salmo, nós temos o Salmo 144, neste domingo. O meu Deus, quero exaltar-vos, o meu Rei, e bendizer-vos o vosso nome pelos séculos. Todos os dias haverei de bendizer-vos, hei de louvar o vosso nome para sempre. Misericórdia e piedade ao Senhor. Ele é amor, é paciência e compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda a criatura. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos com louvores os bendigam. Narram a glória e o esplendor do vosso reino, e saibam proclamar vosso poder. O Senhor é amor fiel em sua palavra, é santidade em toda obra que ele faz. Ele sustenta todo aquele que vacila, e levanta todo aquele que tombou. Que bonito ver nesse salmo a força e a graça do louvor. Ele diz assim, que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e vossos santos com louvores os bendigam. O humilde é aquele que sabe louvar, é aquele que sabe engrandecer, exaltar o Senhor em toda a sua obra, em toda a sua obra da natureza, em tudo aquilo que nós contemplamos da grandeza de Deus no mundo, mas também é aquele que sabe reconhecer com um coração grato, um coração de louvor, tudo aquilo que recebe de Deus. E é esse que encontra a força e a fortaleza no Senhor. Quando ele diz, ele sustenta todo aquele que vacila e levanta todo aquele que tombou. Somente aquele que é humilde, aquele que se reconhece fraco, é que se pode fazer forte em Deus. Nesse o Senhor encontra espaço no seu coração para pôr a sua graça e a sua misericórdia. Na segunda leitura, na carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se realmente o Espírito de Deus mora em vós, se alguém tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que mora em vós. Portanto, irmãos, temos uma dívida, mas não para com a carne, para vivermos segundo a carne. Pois se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito matardes o procedimento carnal, então vivereis. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nessa leitura de São Paulo aos Romanos, Paulo exalta e mostra a importância da vida no Espírito. Esse Espírito que nós recebemos de adoção filial em Jesus Cristo, que cada cristão recebe também no seu sacramento do batismo, no dia do seu batismo, também no dia da confirmação da crisma. Esse Espírito que nos dá a graça de vivermos uma vida nova, uma vida de redimidos, de salvos, daqueles que
pertence ao Senhor. E essa vida do Espírito que nos permite seguir os passos do Senhor, de Jesus, que é humilde, que é o servo obediente. Ele que nos revela o Pai, mas também nos revela aquilo que nós, como seus discípulos, devemos ser e devemos seguir. E esse Espírito que devemos clamar a cada dia, esse Espírito que devemos suplicar ao Senhor, que venha nos renovar e nos fortalecer em todos os momentos da nossa vida, para que verdadeiramente possamos assumir e viver essa vida no Espírito, uma vida da busca da vontade de Deus, do bem e de permanecer na graça de Deus. O Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrarei descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Que belo esse evangelho desse domingo, o Senhor que louva ao Pai, que revela aos pequeninos os mistérios de Deus. É o Senhor que nos revela a face de Deus, a face do Pai. Jesus que nos ensina a chamar Deus de Pai. E esse espírito de filho nós recebemos no batismo, como eu já disse, mas esse espírito também ele deve ser renovado a cada dia, para que possamos também clamar pelo Espírito Santo ao Pai, porque o Espírito Santo é quem intercede por nós, o Espírito Santo é quem nos ensina a louvar e a glorificar o Senhor. É o Espírito que clama em nós, Abba, Pai. Mas também esse Espírito nos fortalece. Vendo essa vida no Espírito, como nós vemos na leitura de Romanos, e vivendo na graça de Deus, nós podemos encontrar consolo e refúgio em todas as nossas dificuldades, problemas e tribulações do nosso dia a dia. Jesus nos mostra que vivendo como filhos, na graça do Espírito, que vamos perseverar nesse caminho da graça, mas também nesse caminho de intimidade, de união com Deus. Cristo, nesse Evangelho, mostra a graça e a importância de ser humilde e se fazer pequeno. É o Anawim de Deus, aquele que se reconhece frágil, mas que sabe que dentro de si tem uma força muito grande, que é a força que vem de Deus. Então pensamos todos nesse dia, essa graça do Espírito Santo, esse coração humilde e contrito, que se reconhece dependente de Deus, que sabe que em Deus tudo pode realizar, em Deus tudo pode alcançar. Então, convido a todos a deixar também, a partilhar esse vídeo, divulgar a nossa Lexio Divina. Podem também deixar os pedidos de oração, comentários na descrição do vídeo. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Um Santo Domingo.